Sejam muito bem-vindos a essa webinar sobre mucopolissacaridose. Nós estamos na MPS Week. Eu sou Regina Cury, eu sou coordenadora do programa Day Hunter e esse programa oferece um trabalho multidisciplinar para pacientes com doenças raras. E eu tenho um enorme prazer, então, agora de estar aqui com colegas de trabalho do programa Day Hunter, que são amigas além de tudo, né? E nós vamos então dividir um pouco desse nosso trabalho com vocês, com enorme prazer. Então eu queria apresentar aqui, primeiramente, a Paula Tinel, que é fisioterapeuta ortopédica e especialista em terapias integrativas. Paula, você quer falar alguma coisa? Bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? E compor aí um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento na trajetória, da avaliação, do diagnóstico e do tratamento dos pacientes com MPS. Então, espero Obrigada, agregar aí Paula. bastante. Obrigada pela sua presença, Paula. Quero apresentar também a Cíntia Maldonado Gonçalves, fonoaudióloga especializada em reabilitação em pacientes neurológicos com disfagia e pacientes com doenças raras. Cíntia, Olá, bom, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite e o que eu puder esclarecer um pouquinho do que é encontrado aí nos pacientes com mucopolissacaridose, a gente vai tentar esclarecer da melhor forma. com certeza vai, Cíntia. Apresento também a Andrea Rodolfo, que é cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria e ortodontia, com experiência clínica no atendimento de pacientes com mucopolissacaridose. Andrea, Prazer também estar aqui com vocês e, né, espero que eu possa ajudar também, né, a tirar dúvidas e a gente compartilhar um pouco, né, da nossa experiência. com certeza vai. E Larissa Salustiano, que é psicóloga especialista em neuropsicologia, doutora e mestre pela Faculdade de Medicina da USP, formadora no projeto pela Primeira Infância e professora na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Oi, Larissa? gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com os meus colegas e poder agregar um pouquinho nesse momento tão importante. Obrigada. E nós vamos iniciar então com a área da fisioterapia. Paula, na área da fisioterapia, quais são os sintomas mais frequentes observados nos pacientes com mucopolissacaridose? Bem, o que nós mais vemos nos nossos pacientes, né, é uma rigidez articular que ela acontece aí de forma progressiva. As mãos em garras, alterações na coluna também, como cifose toracolombar, compreensão da medula, uma instabilidade cervical que a gente consegue observar também na MPS de Morquio, né? E também observamos algumas restrições respiratórias, que normalmente acontece por conta dessas deformidades na caixa torácica. Então, esses são os sintomas assim mais comuns e que a gente observa ter na maior parte das MPSs. Certo. Paula, e quais são as orientações que você fornece com maior frequência para esses pacientes? O que é mais importante a gente orientar não só para os pacientes, como os pais, né, os cuidadores, é o foco no posicionamento funcional desses pacientes, porque como tem essa rigidez articular que acontece de forma progressiva, a gente acaba evitando deformidades, né? E quando as deformidades elas já estão instaladas, a gente evita que elas piorem. Então, a manutenção aí do posicionamento funcional, eu acredito ser o mais importante. E outras orientações também, como a higiene brônquica, como a gente tem essas restrições respiratórias, alterações respiratórias, é muito importante fazer esse acompanhamento também, né, para preservar a qualidade aí de vida do paciente, para preservar aí a função, né, evitar que ele tenha essa piora funcional, uma perda funcional, tá bom? É o que a gente acaba mais indicando assim na maioria dos casos.
Certo, Paula. E as órteses e as tecnologias assistivas são recursos muito utilizados atualmente no tratamento Sim. fisioterapêutico desses pacientes, né? Você pode explicar, por favor, Paula, o que Claro. são as órteses e as tecnologias assistivas e quando você recomenda que elas sejam usadas, quais os benefícios delas? Sim, sim. Eles são dispositivos assim super benéficos e auxiliadores junto com a fisioterapia, né? Então, as órteses, elas são indicadas quando a gente tem uma perda da biomecânica daquela articulação, né? Então, quando a gente tem encurtamentos, tem essas deformidades instaladas ou que tenha uma progressão mais severa. Então, o objetivo é alinhar aquela articulação, o membro, né, para que o paciente ele consiga ter função, ele consiga realizar uma atividade com mais autonomia, com menos esforço, né, e deixar que ele tenha essa autonomia nas atividades de vida diária deles. Então, esses dispositivos podem ser desde um dispositivo em mãos, membro inferior também, para auxiliar na marcha, a gente tem várias possibilidades, desde uma cadeira de rodas personalizada, né, dispositivos de vida diária que a gente denomina também, dentro da terapia ocupacional, que trabalha muito em conjunto com a fisioterapia para fazer essas prescrições, né? Então, é um tratamento coadjuvante muito importante e que auxilia muito aí em benefício do paciente. Certo. Paula, e uma das queixas mais frequentes dos pacientes com mucopolissacaridose, especialmente em situações mais avançadas, né, é a dor crônica, né? Sim. Quais as causas, mais comuns dessas dores e como é o manejo para o alívio delas? Normalmente essas dores elas estão bem relacionadas com a questão da sobrecarga articular, né? Por conta de rigidez, por conta dos encurtamentos, no caso das alterações da coluna também, compressão nervosa. Então, com esses pacientes, a gente pode trabalhar algumas terapias manuais suaves, técnicas como liberação miofascial, indicar também a eletroterapia em alguns casos, né? O uso de um ultrassom terapêutico, uma corrente TENS, que vai ajudar aí nesse alívio da dor crônica, porque é uma dor crônica, é incômodo e diminui esse limiar de dor do paciente, essa tensão que é ocasionada aí por esses sintomas que são instalados, né? Então, basicamente é isso. E outra queixa muito comum, né, outro sintoma muito comum e que geralmente acontece, surge desde o início da doença, né, é o acúmulo de catarro nas vias aéreas, né, Paula? Como a Sim. fisioterapia respiratória lida com essa situação? A fisioterapia respiratória tem diversos recursos aí para auxiliar com esse paciente, né? Desde a higiene brônquica, que a gente chama, que são recursos terapêuticos manuais, então o fisioterapeuta ele realiza manobras que ajudam o paciente a conseguir fazer uma tosse produtiva, a expelir essa secreção. A gente tem o uso de dispositivos também, como flúter, o paciente ele utiliza esse dispositivo, causa uma vibração ali, né, em vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, e ajuda a ele também colocar essa secreção para fora. Em casos que são mais agravados, a gente pode recorrer à aspiração ou também a um dispositivo que ele meio que simula a tosse. Então, ele traz um ar para dentro do pulmão, uma pressão positiva, e o paciente consegue depois ter esse ar sugado pelo próprio dispositivo e conseguir expelir também essa secreção que fica muito acumulada. Então, assim, a fisioterapia respiratória é muito importante e a gente tem diversos recursos para auxiliar o paciente quando ele tem essa restrição respiratória. Ótimo. Por fim, Paula, a equipe multidisciplinar, ela acompanha o paciente com mucopolissacaridose por toda a vida dele, né? Sim. Entrando com terapêuticas diferentes em diversos momentos, dependendo da situação da doença naquele momento, né?
E pode existir também o momento das cirurgias ortopédicas de mão, pé, coluna, que são Acontece bastante muito. comuns nesses pacientes com mucopolissacaridose. E nesses casos também é importante o acompanhamento do fisioterapeuta no pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico, como é que seria isso? O que a gente precisa ter em mente é que a fisioterapia para os pacientes com MPS é de forma contínua, seja ali para atuar na qualidade de vida do paciente ou também numa questão de atendimento paliativo, né? Então, não isenta também quando ocorre a necessidade de fazer uma cirurgia ortopédica. Então, o fisioterapeuta ele vai acompanhar ali na manutenção da massa muscular, no ganho, porque a gente sabe que quando esse paciente ele entrar para a cirurgia, ele vai ficar um tempo de repouso, ele vai perder massa muscular, né? E após a cirurgia, a gente precisa entrar com condutas para evitar o imobilismo, né? É que aquela articulação que entrou ali no processo cirúrgico, de repente sofra com esse período de mobilização e a gente perca os benefícios da cirurgia, né? Então, o fisioterapeuta, ele é importante em todas as etapas, independente de uma indicação cirúrgica ou não, né? Exato. Muito obrigada, Paula, pela sua Imagina, foi participação. um Muito prazer. importante tudo que você colocou, viu? Agora queria me dirigir à Cíntia, fonoaudióloga. E, Cíntia, da mesma forma, então, eu te pergunto, o que normalmente o fonoaudiólogo observa nos pacientes com mucopolissacaridose? Bom, especificamente, ah, as mucopolissacaridoses MPS tipo 1, tipo 2 e tipo 6 são as que mais têm características de uma face infiltrada, né? É o que a gente mais observa de alterado. Então, face infiltrada, que são bochechas mais volumosas, os lábios mais grossos, a macroglossia, que é a língua grande, né, volumosa, alteração de postura desses órgãos. Então, se a língua não consegue ficar dentro da cavidade oral, então os lábios ficam entreabertos, e isso dificulta toda a mobilidade, sensibilidade, e isso vai trazer prejuízos que a gente vai ver logo mais, mas assim, mastigação, deglutição, fala, além da questão auditiva, né? Não podemos esquecer que esses pacientes, por uma questão aí de acúmulo de secreção, eles têm mais otite de repetição. Isso pode levar a uma perda auditiva, dependendo da situação, mas a maioria tem uma perdinha. E então acaba alterando toda a parte de fala, linguagem e entrando na questão também cognitiva. Certo. E nós sabemos, né, Cíntia, que esses pacientes, eles podem ter um atraso, como você falou, de linguagem, de subs articulatórios, que precisam, então, de um tratamento fonoaudiológico. Mas falando mais especificamente da disfagia, que é muito comum nesses pacientes e que pode levar a situações mais graves, doenças pulmonares, né? Queria que você explicasse, o que é a disfagia, Cíntia, e quais são os sinais que demonstram que ela pode estar presente. Bom, como eu mencionei, esses pacientes, pelo acúmulo de gags, né, que são em toda a parte articular, muscular, não é diferente na parte da deglutição. Então, primeiro que a disfagia, então é toda alteração no processo, durante a alimentação, antes da alimentação, né, a gente costuma dizer que é desde a intenção de se alimentar, até aquele processo de chegar no estômago, tá? O que acontece é que esses pacientes, por essa questão de ter toda uma alteração do sistema estomatognático, que seria lábios, língua, bochechas, e aí a gente também tem alteração infiltrado, né, no caso laringe, faringe, tudo isso vai alterar essa anatomia. Então, isso vai dificultar a deglutição, o engolir, o ato de engolir o alimento. Então, esses pacientes com a dificuldade de mastigar alimento, então, obviamente que
o papel importante do fonoaudiólogo é de adaptar consistências. Então, no caso, se ele não mastiga, então a gente vai oferecer uma alimentação mais pastosa, né, com menos pedaços. E lógico que o paciente que tem essa dificuldade, quando ele vai engolir esse alimento, ele pode tossir, ele pode engasgar, às vezes ele engasga diretamente, às vezes não tem tosse, então depende muito do comprometimento e do quanto está grave este paciente. Tá? E aí, nesses casos, a gente usa, por exemplo, com líquidos, a gente espessa os líquidos. Então, usa-se espessante ou alimentos que podem engrossar, né? Um suco de frutas mais espessa, enfim. Aí entra o papel do nutricionista, que é super importante, porque vai orientar toda essa parte nutricional. Uma outra questão que é muito importante nesses pacientes com disfagia é sempre ter um responsável, um adulto junto, atento a isso, né? Não deixar alimentos próximos a esse paciente, oferecer esses alimentos em quantidades menores. Então, por exemplo, que utensílio que eu vou utilizar? Então, é uma colher de metal, é uma colher de silicone, é do tamanho de uma colher de sopa, de sobremesa. Então, tudo vai depender do quanto esse paciente tem alteração da parte da deglutição, tá? Então, a gente tem que manter isso, assim, sempre muito atento a esses sinais, inclusive porque esses pacientes têm uma grande possibilidade de apresentar pneumonias de repetição, justamente pela broncoaspiração do alimento. Então, isso que a gente tem que sempre priorizar nesses pacientes. E é interessante a gente dizer, né, Cíntia, que no programa Day Hunter, além da avaliação presencial do processo da deglutição, nós desenvolvemos também um protocolo de observação da refeição por videochamada, né, por videoconferência, teleatendimento, e nós podemos então observar o paciente sendo alimentado da maneira como ele sempre é, né? Então, no local que ele sempre é alimentado, sentado da maneira como ele sempre faz, os utensílios, o alimento, quem oferece, tudo isso. E isso é uma experiência bem interessante e traz informações bem ricas para nós. E com isso a gente pode dar maiores orientações ao próprio paciente ou à família, né? Com certeza, as manobras, né? Isso é Isso, importante, porque você isso. orienta a postura, manobra de cabeça, pescoço, enfim, todas as orientações dentro, da condição e da realidade desse paciente. Isso. E numa condição mais avançada da doença, né, Cíntia, o paciente pode necessitar de uma gastrostomia, certo? E quem toma essa decisão, quem participa dessa decisão, como é que seria essa indicação? Bom, o trabalho sempre é com a gente pelo menos sempre prioriza, né, e na medida do possível que seja um atendimento em uma equipe, isso a gente falando no geral, né. Então, especificamente, por exemplo, na Casa Hunter tem todos esses profissionais que podem acompanhar e discutir o caso desse paciente, isso é super importante, porque não é só o papel do fisioterapeuta, só do nutricionista, só da fonoaudióloga, do psicólogo, não, é um conjunto e principalmente do médico que acompanha, né? Esse médico nem sempre ele está presente no nosso atendimento, mas nós temos a possibilidade de trocar essas informações com o médico, né? Então, por exemplo, um pneumologista, um otorrino, um gastro, porque o médico que atende, por exemplo, que está na Casa Hunter, ele pode direcionar isso também, em conjunto com a equipe. Obviamente que o profissional fonoaudiólogo, ele vai estar atento e vai sugerir isso. Olha, esse paciente, como ele tem muitas pneumonias de repetição, é um risco, né? Tem a questão nutricional também. Então,
pensando nisso, ele é um paciente candidato a uma via alternativa de alimentação, uma gastrostomia, né? Obviamente que isso vai ser discutido, esse médico vai clarear essas informações também para a gente e a condição desse paciente, porque no final o médico que vai dizer, olha, esse paciente pode fazer esse procedimento, né? Mas na verdade a equipe tem que estar integrada e de acordo com o acompanhamento desse paciente para a tomada de decisão, além da família. A família Exato. também é importante, É, né? tem que participar dessa, tem que aceitar, né? Exato. Exato. Cíntia, muitíssimo obrigada pelas suas colocações, suas informações, também Agradeço. muito importantes para quem está ouvindo, Obrigada. tá Eu que bom? agradeço. E eu vou me dirigir agora à doutora Andréia, dentista. Andréia, queria que Oi. você nos dissesse quais são as alterações mais comuns que um dentista observa nos casos de MPS. Os pacientes, né, com mucopolissacaridose, eles possuem necessidades odontológicas muito específicas, tá? Que não só são as alterações estruturais, né, de dentárias, orofaciais, né, ósseas também, mas também o que mais a gente precisa tomar cuidado são as comorbidades sistêmicas que vão impactar no tratamento odontológico. Então, as alterações, tem diversas alterações, né? Eu vou listar algumas, né, mais comuns, mas a gente tem uma gama aí de alterações. Então, vamos lá. A gente tem muito o quê? Atraso de erupção, por exemplo, os dentinhos demoram para aparecer, nascerem. Ah, meu filho tá demorando, é um sinal. Então, assim, às vezes né, essa informação é muito importante para a gente, um diagnóstico precoce também, às vezes, né, isso também ajuda. E a gengiva é mais espessa, ela tem acúmulo das glicosaminoglicanas, então ela é bem espessa, fibrosada, então isso dificulta também. A língua, macroglossia, é uma língua grande. O paciente normalmente tem mordida aberta anterior, então ele não consegue selar, né, os lábios, não consegue fechar a boquinha. Tamanho, alteração de tamanho, de forma, de qualidade, de desenvolvimento, tem uma alteração, defeito de desenvolvimento do esmalte, hipoplasia, algumas manchas. Falando em termos de radiológicos, né, de exames complementares, a gente consegue observar a presença de cistos, né, dentígeros muito comuns, tá? De impacção, né, dentes inclusos, muitos dentes inclusos. Então, o profissional, né, ele precisa ficar muito atento, porque idealmente falando, a gente, né, como odontopediatra, o ideal é você levar né, as crianças a partir dos 6 meses, não o primeiro, ou o aparecimento do primeiro dentinho. Então, essa visão mais detalhada, né, do paciente, eu acho que esse acompanhamento é muito importante. Você está falando das crianças que precisam ser acompanhadas desde que nascem os dentes, né? No caso da família que recebeu um diagnóstico de um filho novinho com mucopolissacaridose, tem cuidados a mais que devem ser necessários? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque além de tudo, eles têm um maior risco de cárie e de doença gengival, tá? Então, assim, então é um conjunto é multifatorial, um conjunto de limitações. Então, às vezes, em pacientes que eles não têm a coordenação motora, né? Como elas estavam falando, ó, dificuldade, rigidez, né, articular, que dificulta muito a escovação. Então, é necessário, sim, essa visita, né, é fundamental, porque isso vai, sim, aumentar o risco de cárie, orientação de alimentação, né, também, essa parte de dieta, também em baixa quantidade de sacarose, a gente precisa tomar muito cuidado em não ofertar, né, alimentos açucarados para esses pacientes, porque o risco é muito alto de cárie.
E esse paciente, ele tem todo um comprometimento sistêmico ali muito importante. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente, a gente, né, no paciente no consultório, ele precisa ser muito bem avaliado, tá? Esses pacientes, eles possuem, alguns pacientes, não todos, né? Risco cardíaco, problemas de válvula, né? Então, é muito importante, né, fazer uma avaliação muito criteriosa, uma anamnese, sentar, conversar, perguntar sobre eventos de internações, já, né, se foi anestesiado ou não, que é muito importante. A gente corre-se um risco, né, no consultório, a gente precisa tomar muito cuidado, avaliar muito bem esse paciente para evitar. Por exemplo, aí você me falou, é importante sim, porque ele vai sentir dor, o paciente sente dor e às vezes ele não é verbal, né? Então ele tá irritado, a mãe não sabe, né? Às Não vezes, sabe de onde vem a dor, não, né? exatamente, eu já, né, já tive pacientes assim, então é muito importante essa visita ao dentista, né? Para a gente avaliar, e me orientar os pais da maneira correta. E aí você estava falando então de alguns cuidados, de uma atenção especial que os seus colegas dentistas precisam ter ao receber um paciente com mucopolissacaridose, né? Tem alguma coisa mais que você recomendaria para os Ah, seus colegas? sim. Durante, assim, antes, né, perguntar, às vezes a gente precisa fazer uma cartinha, uma autorização do médico, perguntar se tem alguma dúvida ou outra, é melhor, né, pedir uma liberação do médico, é importante essa relação com o geneticista ou com o médico, né, responsável do paciente, é muito importante. A gente precisa ter muito cuidado com a hiperextensão cervical, que o paciente, ele não pode, ele tem, né, essa parte da medula, de compressão de medula, é muito arriscado, é muito complicado. A gente precisa ter cuidado, nas vias respiratórias, tá? De uma aspiração muito eficiente na hora de fazer um procedimento que né, vai ter spray de água, esse paciente pode sim ter uma disfagia, ter um problema, né? Então a gente precisa ter uma aspiração muito eficiente, né, para não causar nenhum dano. Sim, a gente precisa avaliar também a limitação. Às vezes a gente não consegue, tem muita limitação de abertura bucal. E isso dificulta muito o nosso trabalho, E né? anestesia, E Andréia? outra coisa muito Ah, desculpa. importante, consultas rápidas. Evitar Uhum. atendimentos longos. Muito importante. Eles cansam, né? Não pode, Começa não, a não gerar é uma indicado. irritação no paciente, né? E Tudo. Uhum. anestesia, Andréia, tem alguma observação com relação a isso? Não, a anestesia em si, a odontológica, né, infiltrativa, não. Mas a gente tem que A não tomar ser que o cuidado, médico não recomende, né? O médico cardiologista. exatamente, alguma contraindicação, mas na maioria não tem nenhuma, né, nada que eu contraindique. Tá. E aí, por fim, Andréia, você mesma falou que alguns pacientes precisam ir para uma correção ortodôntica, usar aparelhinho e tal. Uhum. E aí, eu queria que você explicasse assim: todos os pacientes podem usar, todos os tipos de MPS podem usar, alguns não, como é que seria isso? Então, acho que a gente tem que ter muita cautela, né, em pensar, sim, a gente tem alguns casos que a gente vai ter condição de realizar esse tratamento ortodôntico, mas sempre buscando o quê? Promover o quê? Função, melhorar a função. A estética não vai ser o mais importante nesse tratamento. Então, que a gente tem que devolver função, né? Claro, já se puder, né, de devolver, porque é muito difícil. A gente tem que ter ser muito criteriosa, porque a gente precisa entender tamanho de língua, são várias alterações, entendeu? Estruturais. Então, E a gente você tem já que tomar teve muito algum, cuidado. você já acompanhou algum caso que não pôde usar o aparelho ortodôntico? Sim, De MPS, claro.
de MPS. Eles têm, então, muita projeção dos dentes superiores, projeção muito grande. E aí eu tentei, a gente foi feito todo o tratamento, mas esse pacientinho, ele entrou ele teve que fazer uma descompressão de medula, e durante o procedimento, né, logo após ele teve uma intercorrência e teve um edema de língua, e a língua Uhum. não empurrou. Então, assim, não tem nem como. Agora ele tá com traqueostomia, então a gente nem pensa, a gente pensa na qualidade de vida. Então, assim, uma saúde bucal, a gente tem que promover saúde bucal. O paciente não pode ter dor, importante isso. Não pode ter nenhum tipo de infecção, nenhuma infecção, né? Esse paciente pode ter também. A gente tem que fazer muita prevenção nesses pacientes, né? Na verdade, é isso. Promover saúde bucal e fazer menos intervenções mais traumáticas, mais invasivas, né? Claro, dependendo da necessidade, mas isso tudo a gente chama de minimamente invasivo e sempre buscando o quê? Prevenção. Consultas mais rápidas, mais breves, né? E isso é muito importante. E um acompanhamento frequente, né, com o dentista, né, Andréa? Ah, É o isso ideal, vai né? depender muito, exatamente. Idealmente, como todas as pessoas deveriam, mas não é. Exato. E a gente, sim, de acordo com a necessidade, com né, o quadro do paciente, né? Se é um paciente que precisa, já tive pacientes que, eu vou precisar de fazer em hospitalar, a gente precisa internar, tem que tomar muito cuidado com a anestesia geral, porque esses pacientes, eles têm uma estenose, né? Eles têm uma diminuição, né, do calibre. E, então, é muito difícil a gente indicar anestesia geral. É um procedimento muito complexo, de alto risco para esse paciente. Então, a gente precisa desse cuidado, quanto mais, menor a frequência, para evitar mesmo, a gente pensando em prevenção. Às vezes de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Vai depender muito do cuidador, dieta, de uma escovação eficiente, né? Uma escovação noturna, principalmente, eficiente. Então, a gente depende de muitos fatores, né? Tá certo. Andréa, muito obrigada pela sua presença, Imagina. Obrigada a você. pelas suas colocações, viu? Foi muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada, Rê. E passando agora para a neuropsicologia, Larissa, a MPS tem tipos diferentes, alguns acometem o desenvolvimento cognitivo e outros não, né? E também a gente sabe que essa doença pode ter tem um caráter progressivo e em alguns aspectos, inclusive na questão do desenvolvimento cognitivo, né? Ou seja, o paciente pode ter inicialmente um desenvolvimento dentro da normalidade, e em algum momento ele começa a ter involuções, né? Você pode esclarecer para nós e para quem está ouvindo, Larissa, o que é a avaliação neuropsicológica, por que que ela é importante para os pacientes com mucopolissacaridose? Claro, Rei, eu acho que é exatamente isso que você falou e os colegas trouxeram muito essa variabilidade que a gente fala, né? Assim, é um fenótipo, ou seja, uma série de características muito amplas, né? Que é muito comum dentro das doenças, das síndromes genéticas de origem rara e não é diferente nas mucopolissacaridoses. Então, nós podemos nos deparar com, a depender do tipo, né, da NPS, principalmente nas formas intermediárias e mais graves, né, um perfil de prejuízo cognitivo, intelectual, global, né, ao qual, por exemplo, entendendo um pouco esse contexto escolar, né, a criança pode vir a ter muitos prejuízos no processo de alfabetização, né, e nos outros contextos também necessitar de mais suporte, ou seja, vai impactar muito a autonomia dessa criança no seu dia a dia, em atividades cotidianas, de cuidados pessoais, na comunicação, nas habilidades de socialização e até mesmo nas habilidades motoras, né, práticas,
Ao passo que nós também podemos nos deparar nas formas mais leves, um perfil que a gente fala cognitivo, intelectual, dentro de uma faixa mais limítrofe, né? O que que significa isso? Ou seja, uma criança que pode ter evoluído no processo de alfabetização, lógico, dentro aí das suas dificuldades específicas, e agora com o avanço, por exemplo, do processo da aprendizagem, isso vira a ser um grande desafio na vida desse estudante, desse aprendiz, né? O comportamento adaptativo, essas habilidades de funcionalidade também pode se mostrar pontualmente com dificuldades e necessidades de ajuda e supervisão, lógico, com magnitudes diferentes, e a gente fica com muita cautela do que diz respeito ao comportamento, né? Ou seja, o risco aí a problemas comportamentais e até mesmo riscos psicopatológicos, né? E o que você bem disse, ou seja, tem alguns tipos de MPS que não vai apresentar um comprometimento global, intelectual, mas pode vir a apresentar dificuldades bem pontuais, bem específicas, né? Ou até mesmo questões mais do que diz respeito a questões afetivo-emocionais do dia a dia deste paciente. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um exame complementar que visa realmente entender essa característica muito individual de cada paciente, uma vez que a gente sabe que existe esse espectro muito ampliado, né, de sinais, sintomas, e características. Ou seja, ela vai ajudar a desenhar melhor esse perfil do que diz respeito a esse cenário atual dessa criança, né, e também ajudar a pensar, por exemplo, em alvos terapêuticos, intervenções que sejam mais eficientes e necessárias para aquela etapa de vida daquela criança, né? E a posteriori, se for necessário, até colaborar com diagnósticos diferenciais, acompanhando necessidades específicas ao longo de toda a vida de cada paciente. Certo. E os pais, o que eles devem fazer e saber diante da detecção de um problema, um atraso no desenvolvimento cognitivo do filho? Uma das coisas que eu acho que eu sempre falo para todos os pais, para os cuidadores, para os pais, mães, enfim, é que ninguém sabe mais e conhece mais seu filho do que você mesmo, né? Você convive com ele diariamente. Então, eu gosto muito de reforçar você não subestimar algo que você vem observando como uma inquietação, uma dúvida. Será que realmente as coisas estão no curso adequado, né? Então, buscar essas informações é importante. A gente sabe que o diagnóstico precoce, que é o ideal, né, para todas as mucopolissacaridoses, é um cenário ainda que não é possível para todos os casos, mas independente do que for, né, independente até de já ter uma condição já definida, a intervenção é extremamente importante e vai corroborar com esse diagnóstico, né, com a compreensão desses fatores. Então, buscar sempre informações, quanto mais cedo possível, né, e se for necessário, né, com uma equipe, estar dentro de espaços que vão orientar passo a passo daquilo que se mostra naquele momento uma condição de preocupação. Então, não ignorar, né, esses sinais, eu acho que é um processo muito importante, tanto para os cuidadores, os pais, como também para os educadores, né, que muitas vezes estão ali junto com outras crianças e observam, às vezes, uma evolução, né, numa habilidade de desenvolvimento do seu aprendiz, do seu aluno. Eu acho que o sinal de alerta é um caminho muito importante para uma busca de um diagnóstico precoce. Certo. E em alguns tipos de MPS, existe uma predisposição para alterações comportamentais que muitas vezes são confundidas com quadros de TEA, né, de transtorno do espectro autista, e de TDAH, né, o transtorno de atenção e transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, né? Isso. O que as famílias e as escolas devem fazer quando observam algum sinal?
Bom, isso acaba sendo o que a gente fala muitas vezes de sintomas confundidores, né? Então, existe dentro de algumas MPSs, principalmente nas MPSs que tem esse perfil que a gente fala progressivo, né? E existe essa neurodegeneração com o passar do tempo, comportamentos realmente de perda de habilidades, né, perda de habilidades, por exemplo, de fala, né, ou outras habilidades linguísticas, perda de habilidades ou prejuízos sociais, né, a agitação do comportamento, que são sintomas que realmente se assemelham, são características que são comuns quando nós vamos olhar o que diz respeito ao espectro do autismo, né? Então, aqui talvez a grande questão é não olhar somente, olhar, ou seja, olhar para além dos sinais, né? Entender que esses sinais ocorrem, mas olhar para além deles, né? Quando a gente está olhando para além deles, a gente está olhando muitas vezes que se existe uma progressão, né, dessas dificuldades, né? O avanço na perda dessas habilidades é um sinal extremamente necessário e muito importante para uma investigação diferencial, né? Então, talvez agora o ponto aqui importante para os pais, para os educadores e até outros colegas que estão fazendo estimulação precoce, por exemplo, de crianças, né, já na primeira infância, e observam esse comportamento que vem a evoluir, essas dificuldades que venham a evoluir com o passar do tempo, e isso é um sinal muito importante e necessário para a investigação. Somado isso a tudo aquilo que as colegas bem disseram, ou seja, a gente não está falando de sintomas isolados, né? Mas seria uma soma de informações, de características, a gente está falando de problemas que são multissistêmicos e que precisa desse olhar, né, preciso, né, mesmo que ainda não se sabe o nome, mesmo que ainda tenha dificuldades, né, em conseguir juntar todas essas informações, mas encaminhar né, dentro de centros específicos, buscar ali o encaminhamento médico necessário o mais precoce possível. A gente sabe que isso muda muito ou seja, as possibilidades, a qualidade de vida deste paciente e também a gente precisa entender esse cenário da família, né, que se sente ali mais acolhida, né, uma vez que ela tem essas informações respondidas, né, do que diz respeito ao seu dia a dia. E isso é um trabalho da Casa Hunter, né, Larissa, de Sim, disseminação dessas informações, desse olhar de diversas alterações do desenvolvimento, alterações físicas, etc., que juntas podem fazer um profissional, seja da saúde, seja da educação, levantar a hipótese de uma possível doença rara e encaminhar aquela criança para os serviços e centros de referência, né? exatamente. Acho que essa é a total diferença na vida dessa criança e dessa família, é você não cercear, né, se contentar com aquele único grupo de sinais e ficar muito atento a essas informações, né? E eu acho que é bem isso, e que bom, né, que nós estamos nesse processo de levar a informação. A gente sabe que doenças raras ainda é um desafio muito grande, no Brasil é muito, né, enorme, com características muito específicas, e estamos aqui levando essas possibilidades. Então, ao sinal de qualquer dúvida, né, busque, né, em algum local mais informações. Estamos aqui com esse ponto de apoio, né, constante para todos. Exato. Larissa, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada, Rê. participação e pelas informações que você trouxe. Então, meninas, queria agradecer novamente todas vocês. Foi muito rica essa webinar e a gente pôde mostrar a importância de diversos olhares de uma equipe multidisciplinar, no tratamento, no atendimento do paciente com MPS. E hoje nós estamos aqui com uma outra parte dessa equipe, trazendo então outros olhares sobre a mesma doença. E então eu tenho um prazer enorme de estar aqui com colegas queridas, amigas, da nossa equipe de São Paulo. E quero apresentar então a Kátia Macedo, que é Kátia Aparecida Macedo,
que é a psicóloga do programa Day Hunter. Apresentar também a Juliana Rigini, que é a assistente social do programa Day Hunter, e também doutora Juliana Leão, geneticista da nossa equipe. Meninas, uma grande honra estar aqui com vocês. Se quiserem dar um oi, Kátia. Boa tarde, eu sou a Kátia Macedo, é um prazer estar aqui, tirando essas dúvidas e falando nesse momento sobre essa doença rara. Juliana Leão. Boa tarde, eu sou Juliana Leão e queria agradecer pelo convite de poder falar um pouco mais sobre a MPS. Juliana Rigini. Olá, sou Juliana, eu sou da parte do serviço social aqui do Day Hunter de São Paulo. Eu também agradeço pelo convite e a oportunidade da gente refletir sobre alguns impactos de políticas públicas na vida dos pacientes com MPS. Nós que agradecemos, meninas. E vamos começar, então, pela Kátia, psicóloga. E queria perguntar a você, Kátia, o que você sente das mães, pais, familiares em geral, de pacientes com polissacaridose ou outras doenças raras, né? E quais são, o que você vê, assim, que eles trazem de maiores sofrimentos, angústias, dúvidas? Na maioria das vezes, quando o paciente de MPS ou outros pacientes com outras doenças raras, eles chegam para o acolhimento, eles chegam com dúvidas, principalmente alguns com o diagnóstico tardio, então eles querem entender o que vai impactar, o que vai mudar na vida deles naquele momento, e a partir daquele momento, então rever o momento atual, entender projeto de vida, entender como a doença impacta a sua vida. Diretamente o paciente ele vem com essas questões. A família do paciente vem com as questões do o que mais eu posso fazer a partir desse diagnóstico, o que mais eu posso ajudar, a quem eu tenho que recorrer, né? Então as famílias elas têm uma perspectiva de quais são as informações que eu preciso ter, o que eu posso fazer, não quero deixar passar nada, e o paciente ele vem refletindo sobre como vai ser daqui para frente, a partir desse nome que eu recebo, com muitas vezes alguns pacientes tendo já buscado em muitos médicos um diagnóstico, e aí eles recebem um diagnóstico tardio. Então, a partir disso, tem todos esses questionamentos. E você falou das questões emocionais do paciente e da família. O que mais você observa, no que mais você observa que impacta a vida da família, a dinâmica familiar, quando se tem um paciente com doença rara, como membro dessa família? Então, nós temos uma família, né? Na maioria das vezes, essa família, ela tem demais integrantes. Então, cada um tem a sua rotina de vida e a sua particularidade. Na maioria das vezes, os pais, sobretudo a mãe, é a pessoa que fica mais encarregada em cuidar no trato, a levar nas consultas médicas, a levar em terapias, se for necessário. Então, impacta todo um replanejamento da família, né? Impacta em entendermos em qual momento nós estamos, né? Então, nós estamos no momento de um tratamento. Esse tratamento ele vai culminar em qual prognóstico. Então, a família ela fica muito voltada para essas questões, e às vezes as questões de dia a dia, o que eu posso fazer hoje, como que eu posso continuar vivendo com a MPS e ter uma rotina de vida, né? Então, como estabelecer uma nova rotina de vida? Porque existem adaptações que precisam ser feitas, né? Às vezes as famílias, elas ficam buscando o que era antes, e o próprio paciente, o que era antes, né? Então, a ideia é pensar de como nós estamos agora e como a gente pode caminhar daqui para frente, às vezes com algumas adaptações que são necessárias.
tentando encarar de uma maneira otimista, né, o que pode vir a acontecer, né, Kátia? Sim, é tentando encarar de uma maneira, tentando entender este momento e procurar mecanismos de proteção, né, para poder encarar com otimismo e encarar da melhor forma esse momento. Certo. Kátia, e você no Day Hunter, você desenvolve um programa de acolhimento psicológico breve, voltado a pacientes que podem acompanhar esse programa e familiares, na maioria das vezes, os familiares, né? As mães, os pais e até outros parentes, né? Você pode descrever mais ou menos para a gente como funciona o acolhimento psicológico? Sim, o acolhimento psicológico, ele funciona, então, quando o paciente ou a família procura o Day Hunter, esse paciente, ele vai passar, então, a entrada de acesso ao serviço social, a parte da geneticista, e, inicialmente, são essas profissionais que vão indicar o acolhimento para aquele paciente ou para aquele familiar a partir do que ele trouxe como informação, né? Em outro momento, outros membros da equipe, como a fisioterapeuta, a fono, a neuropsicóloga, podem indicar também. Então, como funciona? Quando o paciente ele vem para o acolhimento, ele tem as informações de que o acolhimento ele é um momento breve e focal. Então, ele tem 4 encontros. Esses 4 encontros são encontros semanais, um por semana, que dura em média 50 minutos a 1 hora. E esse encontro é um encontro para ele falar o que ele precisa, né, de acordo com o que ele veio buscar. Então, a partir do primeiro encontro, no primeiro encontro, a partir da demanda que ele trouxe, que os outros encontros serão traçados, né? Então, tem paciente que ele precisa muito falar sobre o diagnóstico. Então, ele quer ter informações e ele quer pensar em tratamento, em prognóstico, e aí o acolhimento vai se voltar sobre isso, né? Mas a maioria dos pacientes, eles buscam falar sobre o seu momento atual. O que está mudando na vida dele e como ele pode conviver com a doença da melhor forma. Então, é sempre uma busca de qualidade de vida, sempre uma busca de conviver com a doença da melhor maneira, né? E a família do paciente busca um espaço de escuta, porque a família tem muito espaço, tem pouco espaço para falar, né? Então, quando vai ao médico, é para falar sobre o filho, né? Em todos os lugares é para falar sobre o filho. Quando a família busca o acolhimento, na maioria das vezes, ela cita o filho, mas ela precisa de um espaço para falar dela, para falar da sobrecarga, para falar dos medos, para falar das angústias que cercam ter um familiar com MPS. Então, todos os medos, o que ela pensa sobre o futuro, o que desejou para o filho, tudo isso vem para o acolhimento, né? E aí, depois desses 4 encontros, a maioria das pessoas a gente encaminha para a continuidade do tratamento e aí em um dos nossos parceiros ou no próprio SUS. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os pacientes e cuidadores de mucopolissacaridose? Eu acho que pensando em acolhimento, eu acho que 2 questões elas são bem importantes. Mesmo com todas as consultas médicas, com todas as terapias, é muito importante que a pessoa tenha um espaço para falar e para pensar melhor. Então, uma psicoterapia é parte do tratamento, eu entendo como parte do tratamento, para que a pessoa possa também vislumbrar não só as questões da doença, mas o que de fato tem de melhor na vida dela e o que ela pode alcançar de melhor mesmo com MPS,
né? Porque assim, a pessoa ela pode conviver com a doença da melhor forma. Então, a psicoterapia vai colaborar nessa parte. Às vezes, a gente faz só o que a gente entende que é emergencial ou a gente só vai ao médico. Então, pensar que um conjunto multidisciplinar colabora muito, né? Então, não vamos deixar a psicoterapia como algo secundário. E uma outra questão é a rede de apoio. As pessoas falam muito sobre a solidão, porque ter uma doença que ela é crônica faz com que a pessoa, no decorrer da sua vida, vá diminuindo a sua rede de apoio, porque as pessoas ajudam e depois elas cansam um pouco, depois elas acham que já está tudo bem, e às vezes as pessoas elas vão seguindo as suas vidas, e a pessoa vai ficando com uma rede menor. Então, investir numa rede de apoio, ter pessoas que possam colaborar, investir em amigos, investir em situações que ajudem na qualidade de vida, também deve fazer parte do tratamento. Então, eu entendo que isso não é secundário, é sair para conversar com um amigo, fazer coisas que deem prazer, ter um hobby. Eu acho que isso é parte integrante que pode ajudar. Com certeza, né, Kátia? Enxergar como secundário todo esse aspecto psicológico, tanto do paciente quanto da família, é um erro mesmo, né? Eu acho que são questões para serem consideradas e trabalhadas, com certeza. Bom, eu queria passar a palavra agora para a Juliana Riguini, assistente social. E, Juliana, em primeiro lugar, queria que você nos dissesse quais são as principais demandas dos pacientes com mucopolissacaridose e os familiares na área do serviço social. As dúvidas, geralmente, elas perpassam muito pelo entendimento dos benefícios que a gente chama de transferência de renda, que são os benefícios que hoje são conhecidos dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, que todo mundo conhece como LOAS. Tem um benefício que se chama benefício de prestação continuada, que a sigla é BPC. Então, muitas famílias, elas vêm querendo entender se elas podem ter acesso a esse tipo de benefício de transferência de renda, até porque muitas vezes a mãe, como principal cuidadora, ela precisa se dedicar às terapias daquele filho naquele momento, então ela larga a sua carreira profissional para poder dar o apoio para o filho. Então, nesse apoio, é necessário que para essa pessoa ter acesso, ela precisa ter uma renda, né? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer uma orientação para a família sobre esses benefícios de transferência de renda e a diferença também de direitos que são relacionados à previdência, né? O que é aposentadoria, o que são benefícios previdenciários, né? São informações que mesmo a gente lendo na internet, assistindo palestras, são muito difíceis, quem não tem, são muito difíceis e chatos de entender. Então, muitas vezes as famílias querem refletir sobre esse assunto, além de outros tipos de benefícios com relação à escola, apoio pedagógico, ou mesmo apoio nas atividades de vida diária na escola, e entre outros, transportes intermunicipais. Então, esses são alguns dos benefícios que políticas públicas disponíveis para a população que tem uma doença rara e também uma questão de deficiência associada. Então, essas são as reflexões que a gente costuma conversar com as famílias. O foco maior normalmente tem relação a questões previdenciárias. Correto. E, bom, são inúmeras as orientações que você dá às famílias que nos procuram. Que principais orientações ou as mais interessantes que você acha que poderia deixar aqui para quem está participando ouvindo essa webinar? Eu acho que tem um ponto que eu não respondi na outra pergunta, que é também acesso a questões relacionadas à área da saúde,
né? Que tem, né? Então, como tem impacto do diagnóstico na vida da pessoa, então tem os encaminhamentos terapêuticos. Então, a gente também faz muita orientação com relação a questões de terapias, né? Então, no caso, se é morador aqui de São Paulo, a gente sempre tenta procurar alguns parceiros, faculdades, organizações sociais que a gente possa indicar para o paciente, para que ele possa ter um desenvolvimento que vai além da questão do diagnóstico, né, que possa desenvolver a socialização, a relação com outras pessoas, até o pensamento de um possível trabalho. E então a gente costuma fazer esse tipo de orientação e também através do SUS, como é que ele chega até algumas terapias, né? Então, normalmente, a porta de entrada para qualquer tipo de ação na área da saúde é o posto de saúde da sua região, que em alguns lugares chama-se de clínica da família, né, em alguns estados. Então, a pessoa tem que ir até o posto de saúde, conversar com o médico, se cadastrar no SUS, e aí esse médico responsável vai fazer os encaminhamentos direto para as terapias que podem ser do SER, que é o Centro Especializado, né, de Reabilitação, que é parte do SUS, né, e pode ter atendimento de fono, de físio, de terapia ocupacional, que colabora para o desenvolvimento de habilidades e competências para esse paciente poder viver na vida, né, como desenvolver, né, essas habilidades para estar cada vez mais incluindo na comunidade. Então, além da questão previdenciária que a gente conversou na outra pergunta, que também é um benefício não tem relação com a saúde, mas tem relação com a assistência social, é muito importante que os pacientes, eles procurem o CRAS da sua região, né, que são centros de referência de assistência social, para ter o CAD único e aí ter acesso também a outros benefícios que essa pessoa se enquadre, que faça parte do perfil, e que todos esses benefícios e políticas públicas possam favorecer uma melhor qualidade de vida, numa inclusão na comunidade, no desenvolvimento de uma série de papéis que todo mundo aqui tem, né, não só de ser um paciente com mucopolissacaridose. Então, quando a gente olha as terapias, olha todas essas orientações, é para que a pessoa possa se ver dentro dos seus projetos de vida melhor na comunidade. Então, é importante a família entender, né, Juliana, que ao receber o diagnóstico de mucopolissacaridose ou qualquer outra doença rara, eh, eles têm alguns benefícios. Eles têm direito a ter alguns benefícios, então eles devem procurar um assistente social mesmo para se informar a respeito disso e poder utilizar, porque muitas vezes a gente recebe famílias que não têm nenhuma informação a esse respeito, poderiam já estar utilizando alguns benefícios, mas não estão por falta de informação, né, Juliana? Isso, então, assim, por isso que a gente, se você não faz parte de uma organização social, a gente orienta a procurar o CRAS do bairro, né, da região onde mora, porque é um serviço da assistência social e lá você pode ter as informações como essas que eu estou colocando aqui, até mais complexas, e também olhando a realidade daquela pessoa que procurou, assim como você também pode ter orientações no posto de saúde. Todo posto de saúde também tem uma assistente social, né, ou uma equipe de enfermagem, ou algum profissional ali dentro que pode também dar essas orientações, porque de verdade são orientações muito confusas, porque elas são muito burocráticas, tem sempre um documento para entregar, tem sempre um perfil para ter acesso a algum tipo de política pública, então é muito importante que procure sim um assistente social. Certo. E nós sabemos, né, Juliana, que algumas das doenças raras não têm CIDs que não estão no rol das doenças que permitem ao paciente que recebam alguns benefícios na política pública. E nesses casos, como o Day Hunter pode ajudar esses pacientes que não conseguem os benefícios com o CID da doença de base dele? Nesse caso, muitas vezes, os pacientes que têm um diagnóstico de doença rara, ele tem associado uma condição de deficiência, ou uma mobilidade reduzida, uso de cadeira de rodas, ou um transtorno do espectro do autismo, ou deficiência intelectual. Então, às vezes,
a gente não inventa um CID, mas a gente acaba pegando algo, um código, né, a partir de algo que está associado, como você disse, à sua doença de base, né? E aí, às vezes, ela consegue recursos, né, acesso a políticas públicas por esses outros CIDs associados à sua condição. Né? Então, a gente faz essa orientação. Por isso que a equipe multidisciplinar, no caso da orientação do serviço social, ela é muito importante, né? Então, o atendimento do serviço social acaba sendo o último também na lista, né, do processo, porque daí a gente pode ouvir o que o médico falou, o que a fisio falou, o que a psicologia falou, a gente tem um olhar um pouco mais amplo e poder, a partir daí, pensar em possibilidades e como que a gente pode favorecer o acesso às políticas públicas. Eu vou passar a palavra agora também para a doutora Juliana Leão, geneticista. Juliana, a gente já teve outras webinars agora, nessa semana, na MPS Week, falando da MPS, da doença em si, diagnóstico, tratamentos, exames, tudo que se refere à doença em si, né? Você tem uma experiência muito especial, né, Juliana, dentro de uma equipe multidisciplinar que trabalha de uma forma interdisciplinar realmente, trocando ideias, discutindo todos os casos que nós atendemos, e ouvindo o olhar, a impressão de cada um dos profissionais que participam da avaliação de cada paciente, né? Como é que é para você essa experiência de fazer parte dessa equipe multidisciplinar e trabalhar dessa forma? Você como médica. Então, trabalhar com uma equipe multidisciplinar tem sido uma experiência muito positiva. A gente sabe que todo paciente se beneficia de um atendimento multidisciplinar, e quando a gente fala de um paciente com uma doença rara, isso se torna ainda mais evidente, porque a gente sabe que o paciente tem aquela condição genética que vem com múltiplas comorbidades, que vai necessitar de uma avaliação de fisioterapia, de fono, de neuropsicologia, de acolhimento, da assistência social. Então, tem sido muito enriquecedor. Nas nossas reuniões, a gente discute todos os casos e a gente consegue ver vários pontos de vista sobre o mesmo paciente, e isso enriquece muito a discussão e nos deixa mais seguro também para tomar, né, as nossas condutas que vão, de fato, trazer uma melhoria para a qualidade de vida do paciente. É rico para o profissional, para o paciente e para o profissional também, né, Juliana? Exatamente, Isso mesmo. com certeza. E outra experiência interessante que você tem no programa Day Hunter, Juliana, é o atendimento por teleatendimentos, na verdade, né? Que são inúmeros. A gente tem muito atendimento dessa forma, porque nós atendemos o Brasil todo, né? E justamente os teleatendimentos é que nos permitem atender pacientes do Brasil todo, pacientes que estão em regiões que não têm acesso a médicos, e especialmente ao geneticista, que é uma especialidade com poucos profissionais no país, né? E o acesso a esses profissionais muitas vezes é quase que impossível, né, Juliana? Então, o que você tem a dizer com relação a essa experiência e trazendo para nós os pontos positivos e negativos do teleatendimento? Com certeza, o teleatendimento aqui na Casa Hunter, né, aqui no Day Hunter, a gente consegue atender pacientes do Brasil todo, e é justamente isso, a gente consegue ampliar o acesso ao cuidado, principalmente nos pacientes que estão mais distantes de um centro de referência. E aqui a gente consegue atender tanto o paciente que ainda está com uma suspeita de uma doença rara, então a gente consegue iniciar a solicitação de exames, encaminhar para serviços, né, sendo pelo plano de saúde ou pedindo para o posto de saúde encaminhar via Sistema Único de Saúde para que ele comece essa investigação, como também pacientes que já têm diagnóstico e gostariam de uma segunda opinião, ou gostariam de saber mais sobre aquela condição, saber se há alguma novidade no campo da pesquisa sobre aquela condição. Então, é uma experiência também muito positiva e a gente consegue atender esses pacientes de forma completa. Como ponto negativo, é claro que, infelizmente, a gente não consegue fazer um exame físico
detalhado, né? A gente consegue apenas por imagens, é uma das estratégias que a gente usa, com fotos, por exemplo. E tem também a questão é, que pode acontecer problemas com a tecnologia empregada, né? Com a internet, que a qualidade pode não estar muito boa, a dificuldade, às vezes, de fazer a ligação por vídeo. Então, acho que esses são os dois principais pontos negativos. Certo. É, mas isso acrescentando, né, Juliana, que eu acho que muita gente pode pensar que a avaliação por teleatendimento é uma avaliação muito incompleta, né? Mas na Uhum. experiência que a gente tem, para o paciente é um atendimento que pode trazer desculpa, muitas informações importantes, acolhimento Sim. e encaminhamento. Como você mesmo citou, nós mesmos podemos buscar alguns serviços próximos a esse paciente e ajudá-lo nos encaminhamentos. Então, acaba sendo, mesmo que à distância, um atendimento muito importante para essa família, não é? Sim, com certeza. A gente pode dar muitas orientações também, não só comigo, com a genética, mas, né, todas as avaliações que a gente consegue fazer. Exatamente. Bom, Juliana, e agora sim, se voltando para os seus colegas médicos da atenção primária, que recado você poderia deixar para eles no sentido dos sinais que poderiam ser observados para levantamento de uma hipótese diagnóstica de mucopolissacaridose? A gente sabe que a atenção básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, do SUS, então é fundamental. A gente entende, claro, que não é função do médico clínico, do médico pediatra, conhecer todas as doenças raras, doenças genéticas, mas é importante saber quando suspeitar para poder encaminhar esse paciente para um serviço especializado. Pensando em MPS, a gente sempre tem que suspeitar em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e principalmente regressão de desenvolvimento neuropsicomotor, baixa estatura, infecções respiratórias de repetição, hérnias, principalmente, né, umbilical, inguinal, e quando elas forem repetitivas, reincidivantes. Além disso, um paciente que pode ter uma rigidez ou limitação articular, e também aumento de fígado, aumento de baço, também são sinais de alerta que a gente precisa pensar que mucopolissacaridose pode ser um diagnóstico para esse paciente e encaminhar ele corretamente. Correto. Muito bom. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, as informações de vocês foram muito importantes. E somando as informações da doutora Juliana, assistente social, e da Kátia, com as outras informações da outra webinar, com o restante da equipe multidisciplinar, nós esperamos que a gente possa ter passado para todos vocês que estão nos assistindo informações importantes, úteis e com certeza de qualidade a respeito da mucopolissacaridose, da nossa experiência, do nosso trabalho. E acrescento também que essas e muitas outras informações a respeito de muitas outras doenças podem ser acompanhadas nas redes sociais da Casa Hunter, que se empenha em transmitir informações seguras e de qualidade a respeito de todas as doenças raras, ou várias doenças raras, e também continuamos seguindo junto aos pacientes e às famílias nessa melhora, nessa luta e nessa melhora pela qualidade de vida dos pacientes com doenças raras no nosso país, né? Então, eu queria agradecer vocês, meninas, e a todos que estão nos acompanhando, e ficamos à disposição. O programa The Hunter fica sempre à disposição, e até a próxima.